eleitor.com. O senhor dispõe, então, de 5 minutos para essa mensagem inicial. Bom, muito boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar as autoridades presentes na figura ilustre do Paulo da Abex. Trago aqui uma mensagem do presidente Lula. Obviamente que ele gostaria de transmitir a mensagem que trazemos ele próprio. Fico feliz da Abex ter aberto a possibilidade... Da UNEX abrir a possibilidade de um representante do presidente Lula poder vir trazer a sua mensagem e faço isso na condição de seu companheiro de chapa, que será inscrita amanhã, conforme legislação eleitoral. Amanhã, dia 15 de agosto, estaremos todos aqui num grande ato pelo registro da candidatura do presidente Lula à presidência da República. Fazemos isso por várias razões. Fazemos isso porque, em primeiro lugar, confiamos na sua liderança, na sua capacidade de liderar o país para sair da crise. Confiamos nisso porque o presidente Lula, sem sombra de dúvidas, foi aquele que mais ofereceu oportunidades para que o comércio, os serviços, a indústria se desenvolvesse no nosso país. Eu lembro, Paulo, que nos nossos 3 governos, de 2003 a 2014, foram 12 anos de estabilidade econômica e política, porque, infelizmente, a partir da reeleição de 2014, passamos a viver turbulência política no nosso país. Nós geramos, entre empregos públicos e privados, algo em torno de 20 milhões de postos de trabalho. Tivemos iniciativas importantes em relação ao crédito, que você mencionava há pouco, como um entrave ao desenvolvimento nacional. Apostamos vivamente na educação da nossa gente. O presidente Lula foi aquele que mais abriu universidades públicas no nosso país, escolas técnicas públicas, e também foi aquele que mais concedeu bolsas de estudo em instituições particulares, porque nem sempre o estudante talentoso de baixa renda tem disponibilidade de pagar uma anuidade. Então, abrimos também, via ProUni, um leque de oportunidades para essa juventude egressa da escola pública, com talento para desenvolver o seu potencial intelectual. Vivíamos, portanto, acho que o melhor momento da história econômica recente, com o desenvolvimento de todos os setores, sem exceção. E uma coisa que também deve ser registrada é que, nesse período, aqui que nós estamos chamando de diálogo, nós abrimos mesas de negociação permanentes. Tenho certeza que várias autoridades aqui participavam de fóruns promovidos pelo próprio governo para que nós pudéssemos avançar na agenda de desenvolvimento do país. E todas as propostas eram bem recebidas. Estou aqui na presença do nosso Guilherme Afif Domingos, que integrou a equipe econômica do último período e que sabe a abertura que se dava às propostas vindas de comerciantes, industriais, prestadores de serviços, que desejavam aprimorar o ambiente de negócio para fazer prosperar os seus negócios, para as suas empresas, gerar empregos, gerar riqueza no nosso país. Nós queremos voltar a esses bons tempos. É óbvio que a agenda muda em virtude das dificuldades do presente, em virtude de um momento em que o plano econômico parece não funcionar a contento para resgatar a pujança da nossa economia, mas nós temos certeza que o programa que vai ser apresentado aqui, programa acompanhado pelo presidente Lula no detalhe, e elaborado por centenas de colaboradores de todo o país, das mais diversas áreas, esse programa é capaz de tirar o país da crise com a agilidade necessária. Porque nós sabemos que, se ministrarmos a receita correta, o Brasil tem força suficiente para responder a esses estímulos muito rapidamente. Não falta força ao país. Isso nós temos convicção. Não falta energia criativa no país. O que talvez esteja faltando é, em primeiro lugar, uma liderança política da estatura do presidente Lula. E, em segundo lugar, um conjunto de medidas que envolva toda a sociedade rumo ao desenvolvimento.
e nós temos certeza que o que nós vamos apresentar aqui vai ao encontro do desejo de comerciantes e prestadores de serviço que vão identificar na nossa fala o desejo do país de restabelecimento do desenvolvimento econômico e social. Muito obrigado. Passamos, então, ao debate de temas e começamos pelo bloco 1, para discutir eficiência do Estado com subsistemas reforma federativa, reforma política, reforma previdenciária e contas públicas. Então, eu convido para encaminhar essa primeira questão ao candidato, o presidente do Conselho Deliberativo da Anamaco, Marcos Gabriel Atachabania. Boa tarde a todos. Boa tarde, candidato. Boa tarde. A pergunta é sobre as reformas, que são absolutamente necessárias para a gente poder fazer o Brasil voltar a crescer. Então, a pergunta é: quais são as reformas necessárias para o controle das despesas públicas e para a melhoria da eficiência do Estado? E, na sua visão, quais seriam as ações de prioridade máxima? E quais seriam, então, tomadas nos 100 primeiros dias de um eventual governo Haddad e Lula? Muito bem. Lula, Haddad. Bom, nós estamos muito cientes e atentos à crise econômica que o país vive. Nós entendemos que temos que tomar providências de curto prazo, mas nós temos que mirar um médio e longo prazo desde o começo, porque não vai ser por paliativos que nós vamos dar sustentabilidade para o crescimento. Nós não queremos voo de galinha, portanto. Queremos um voo consistente. Uma das primeiras coisas que nós faremos é uma reforma do sistema bancário. Nós entendemos que nós temos que dar um basta à oligopolização dos bancos, e isso não virá sem dor para os banqueiros. Nós teremos que tomar medidas duras para enfrentar essa cartelização que impõe taxas de juro, segundo o próprio presidente Paulo aqui, 7 vezes superiores em termos de spread do que a média mundial, se eu entendi a sua fala. Como fazê-lo? Nós não temos capacidade de atrair dezenas ou centenas, como no mundo desenvolvido, de bancos novos no país. Vamos ter que conviver por muito tempo com esse sistema rígido de 4 ou 5 bancos responderem por 80%, 90% do crédito. Nós teremos que mudar a legislação, e a legislação tributária dos bancos. No nosso entendimento, quanto mais o banco cobrar de spread, mais juro ele vai ter que pagar. Mais impostos ele vai ter que pagar. Ou seja, o sistema tributário sobre operações financeiras vai deixar de ser flat, vai deixar de ser a mesma alíquota para toda operação e vai passar a ser regido por uma progressividade dos impostos. De maneira que, quando o banqueiro subir o juro, vai doer no bolso dele, antes de doer no bolso de quem toma emprestado. Muito pouca gente sabe, eu sou conhecido em Brasília como ex-ministro da Educação do governo Lula e como professor universitário. Mas eu tenho 12 anos de balcão. Eu trabalhei 12 anos na 25 de março, na empresa do meu pai. E eu sei muito bem o que é levar um borderô de desconto de duplicatas, à época, né? A gente se falava assim, descontar o borderô de duplicatas num banco, e diante de uma inflação, na época, não importa, de X, você pagar um juro anualizado de 7 ou 8 vezes a taxa de inflação. Era uma coisa absurda à época. E agora, nós temos uma inflação de 4%, você vai descontar um borderô no banco para capital de giro, são poucos dias ali que você precisa muitas vezes, e você chega a encontrar taxas de 25% a 40%, ou até mais, dependendo do banco. A captação do banco não é dessa ordem. Quando você deposita a juro o seu dinheiro no banco, quanto que ele te rende? Alguma coisa em torno da Selic. Quando você tem a Selic cheia, você já é um cliente VIP do banco.
Não obstante, ele capta a 6, 7% e empresta a 30%. Quando é cheque especial, é 100%. Quando é cartão de crédito, pode chegar a 250%. Com a progressividade tributária, o que vai acontecer? Os bancos vão ser induzidos a baixar o spread para pagar menos impostos. É isso que vai acontecer. E aqueles que se mantiverem no patamar atual vão ter que pagar mais. Ou seja, nós vamos introduzir um elemento novo no raciocínio que o banqueiro faz para maximizar lucro, de maneira a também cobrar menos imposto de quem cobrar menos spread, para que essas duas coisas caiam juntas no sistema de crédito. Então, o spread e os impostos sobre o crédito vão cair simultaneamente, de maneira a trazer essas taxas na ponta a valores compatíveis com o potencial de desenvolvimento do país. A segunda reforma importante vai ser a reforma tributária. Todo mundo fala em IVA, e o IVA é realmente a saída para essa reforma tributária. Mas ninguém sabe como fazer o IVA. Nós apresentamos no nosso plano o modelo de transição, porque, na nossa opinião, é o modelo de transição de um sistema velho e irracional para um sistema novo e racional, que é o ovo de Colombo. Porque todo mundo fala em IVA, mas ninguém fala como fazer. A ideia do IVA é uma ideia que tem quantos anos? Tem décadas. E ninguém promoveu a transição. O que nós vamos fazer na nossa reforma tributária? Nós vamos fixar a carga tributária líquida num determinado patamar. E ela permanecerá estável durante a transição. Compromisso em lei. Em segundo lugar, nós vamos garantir aos entes federados que ninguém vai perder receita real. Porque, se a pessoa for perder, ela vai lutar contra a reforma tributária. E faremos uma transição diferida no tempo. Vamos criar o IVA e, gradualmente, vamos aumentar a alíquota do IVA à medida que vamos baixando a alíquota de todos os impostos velhos que vão ser substituídos pelo novo. Esse mecanismo é que vai dar garantia para o Congresso Nacional aprovar a reforma, porque os congressistas vão saber que não estarão prejudicando os seus estados, seus municípios, não estarão aumentando a carga tributária e estarão trocando impostos velhos por um único imposto racional, que vai dar muito mais transparência e varrer, de uma vez por todas, todos esses penduricalhos que foram sendo agregados ao nosso sistema tributário, de isenções, de incentivos que ninguém consegue mapear. Se isso for diferido no tempo, nós temos a garantia que ninguém vai sofrer sobressalto e que a transição vai acontecer em benefício do comércio e dos serviços. Essas duas são as principais reformas. A terceira é importante dizer, nós entendemos que o chamado teto do gasto inviabiliza a gestão pública. Nós queremos responsabilidade fiscal, mas, no nosso entendimento, o teto do gasto é irresponsável do ponto de vista fiscal, porque ele não permite sequer que você ganhe eficiência a partir de pequenos incrementos que você tem que fazer. Suponha que a economia cresça 3% ou 4%, como nós pretendemos fazê-la crescer a partir do ano que vem. Nós não vamos mirar em menos de 3%. Por que o gasto público, o investimento público, não pode aumentar uma fração desses 3% ou 4% em benefício da melhoria da produtividade da nossa economia? Não faz sentido nenhum manter o Estado congelado por 20 anos. Ele precisa ter alguma folga orçamentária para permitir que, com gastos eficientes e transparentes, nós busquemos produtividade, sobretudo em relação à nossa infraestrutura, tanto no país como um todo, como nas cidades. Nós precisamos de investimento em infraestrutura. Vocês vejam aí 40 mil unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida paradas por falta de um pequeno complemento para completar as casas e tirar 40 mil famílias do aluguel. Isso não é razoável num país que precisa gerar emprego e aumentar a renda das famílias mais carentes. Tempo esgotado, e eu passo, então, ao tema do segundo bloco, que é ambiente de negócios, envolvendo aí subtemas como simplificação de obrigações, reforma tributária, infraestrutura e logística, crédito e investimento, tecnologia e inovação. E eu convido para encaminhar essa questão
o presidente do SEBRAE Nacional, Guilherme Afif Domingos. Muito obrigado, meu caro amigo Fernando Haddad. E o importante do currículo dele foram esses 12 anos na 25 de março. Porque a gente se forma na universidade, mas se pós-gradua na adversidade do mercado, da luta. E o Haddad é um amigo nosso de família de muito tempo. Então, a gente tem a liberdade de poder trocar ideias, como fizemos quando, da sua passagem pela prefeitura, mexendo exatamente no ambiente de negócios. É verdade. Então, eu queria trazer ao ilustre candidato, a vice, né, para que a gente pudesse conversar a respeito do ambiente de negócios e a loucura, que é a burocracia. Veja que lá na prefeitura nós custamos para quebrar, né? Esse é um trabalho permanente, porque nós enfrentamos corporativismo público e privado. E esse corporativismo é uma âncora no desenvolvimento. Então, a nossa colocação, falando do corporativismo, falando do crédito, até porque do crédito tem uma proposta pilotada por nós todos no Congresso Nacional, que já foi aprovado 2 vezes e foi vetado 2 vezes pelo Banco Central e Ministério da Fazenda, que é a criação da empresa simplificada de crédito. E o que é isso? É o cidadão, na cidade dele, poder emprestar o seu próprio dinheiro para atividade produtiva, não é para pessoa física, é pessoa jurídica, para que o dinheiro da comunidade seja investido na própria comunidade. Hoje, com o sistema bancário, com esta concentração, se arrecada de todos e se empresta somente para alguns. 84% do universo dos pequenos empreendedores não tem acesso a crédito. Então, o binômio burocracia excessiva, ausência de crédito, é um dos grandes entraves para o nosso desenvolvimento, porque capacidade empresarial nós temos e está aprovado. Então, nós gostaríamos de perguntar ao nosso ilustre candidato qual seria a sua visão dentro de um plano de simplificação e desburocratização em nosso país. Guilherme, primeiro eu agradeço a gentileza e agradeço a pergunta. Nós fomos parceiros, eu como prefeito, você como ministro, num projeto inovador na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo levava 120 dias para abrir uma empresa, entre burocracia municipal, estadual e federal. Nós começamos um trabalho que já vinha do governo Kassab, vamos ser francos aqui. O Guilherme assumiu no plano federal com muita presteza essa tarefa, porque envolvia áreas que não estavam subordinadas a ele, como, por exemplo, o SERPRO, sabemos disso, e ele me convidou para fazer parte dessa empreitada assim que eu assumi a Prefeitura de São Paulo. Nós trabalhamos 4 anos, foram 4 anos de trabalho insano, porque, de fato, a burocracia resiste muito a mudar os seus procedimentos. Bom, resultado, hoje, em 7 dias, você abre uma empresa em São Paulo. Isso desde março de 2017. Ou seja, já tem mais de um ano e meio quase, que em São Paulo se abre uma empresa em 7 dias. Ainda temos problemas. Tem 15% das empresas que ainda envolvem outros tipos de alvará, como vigilância sanitária e tal, que ainda levam um pouco mais. Mas 85% da abertura de empresas hoje em São Paulo se dá em 7 dias. Isso vai fazer com que o Brasil, no ranking internacional de ambiente de negócios, suba umas 30 ou 35 posições. Nós estamos lá em 100 e tanto, vamos cair para 90, alguma coisa assim nas próximas divulgações. Então, eu acredito muito na integração de sistema.
Agora, se não fizer a reforma tributária, nós vamos abrir e fechar empresas com uma certa velocidade, mas isso não vai atender o comerciante, o industrial, o prestador de serviço. Nós precisamos simplificar, né? Você foi um guerreiro ali na luta pela legislação, sobretudo no governo Dilma, de simplificação, né? Temos a MEI, temos o Simples, que é o super simples, temos várias iniciativas no sentido de desburocratizar. Mas a reforma tributária é essencial para que isso ganhe novo impulso. E o sem crédito, nós também não vamos longe. Por isso que eu dizia aqui, nós vamos introduzir a progressividade de impostos no sistema bancário, para obrigá-los, induzi-los a baixar as taxas. Se não baixar a taxa, vai pagar mais imposto. Se baixar a taxa, vai pagar menos. Então, eles vão ser induzidos a baixar as taxas de juros. Mas eu concordo com você, há outras formas de fazer, por fora desses 5 bancos. Você sabe que as fintechs estão prosperando. Nós podemos dar impulso às fintechs. Nós sabemos que as cooperativas de crédito, hoje, estão prosperando no Brasil. E se nós darmos impulso às cooperativas de crédito, nós vamos ter um novo elemento de promoção do crédito, porque eu estou convencido, e, engraçado, o Lula fala muito isso. O presidente Lula falava comigo muito sobre educação, ele falava, Haddad, às vezes eu não concordo muito com esses economistas, eu fico ouvindo o economista falar, por isso que eu também botei um médico lá no Ministério da Fazenda, porque não me sinto confortável, muitas vezes, com o palavreado, com o jargão, com a maneira de ver dos economistas. Do meu ponto de vista, dizia o presidente Lula, se a gente educar o povo, sobretudo educação profissional e educação superior, que é o que ele mais fez, né? Mas botou muito dinheiro na educação básica com o Fundeb também. Mas se a gente der oportunidade para o jovem ter uma profissão de nível médio ou de nível superior, a gente faz metade da revolução. A outra metade é crédito. Porque se o menino é pobre e tem inteligência, ele não vai ter à disposição dele o capital necessário para começar um negócio. Mas se a gente educar e ele tiver um sistema de crédito eficiente, com taxas moderadas, ele vai logo imaginar soluções para a própria vida e ele vai se emancipar. Muitos vão buscar um emprego com carteira assinada, um concurso público, mas e os empreendedores? Quando você educa, uma série de talentos se revelam, porque o talento todo mundo tem, mas nem todo mundo consegue revelar o seu talento. A revelação do talento, esse é o papel do sistema educacional, né? É você fazer um processo de revelação. Saber, a pessoa tem que estar exposta ao conhecimento para saber o que ela pode contribuir mais com a sociedade. Mas o Lula sempre dizia, Haddad, sem crédito, nós não vamos longe. E ele me lembrava recentemente, numa das visitas que eu fiz a ele, quando eu dei uma entrevista dura contra o sistema bancário brasileiro. Aí ele falou, teve muita gritaria contra a sua entrevista, né? Eu vi nos jornais aí muita gritaria contra a sua fala dura contra os bancos. Lembra aos brasileiros que, quando eu era metalúrgico, a pessoa que mais falava contra o sistema bancário, da maneira como ele estava organizado no Brasil, chamava-se Antônio Hermínio de Moraes. Ou seja, os empresários da produção é que se insurgiam contra essas taxas abusivas. E, mais recentemente, eu gostaria de lembrar a figura ilustre do nosso vice-presidente, José de Alencar, que fez exatamente esse papel. Então, olha, sem educação, sem simplificação, o que envolve também a reforma tributária, e sem choque de crédito barato, nós não vamos longe. O que nós queremos é uma reforma tributária que aumente a renda dos mais pobres, nós vamos isentar de imposto de renda quem ganha até 5 salários mínimos, isso já vai dar um choque ali no mercado de consumo de massa, nós vamos baixar os juros da forma que eu indiquei, mas considerando também outras perspectivas, cooperativas, fintechs e assim por diante, e nós vamos, então, retomar os investimentos públicos. Nós não queremos mais obra parada no Brasil. São milhares de obras paradas e nós vamos gerar emprego rápido. Construção civil, por exemplo, é emprego na veia. Você retomou Minha Casa Minha Vida, você retoma a construção civil, é emprego imediato. E isso vai fazer a roda da economia girar. Com responsabilidade fiscal, sim, porque o presidente Lula foi recordista
em fazer a dívida pública cair, interna e externa. Nós não só pagamos a dívida externa, como nós temos hoje 370 bilhões de dólares em caixa. Imagina vocês se 20 anos atrás nós poderíamos supor isso. Então, o Brasil está em crise? Está, mas nós temos as ferramentas necessárias para alavancar a economia. Se a gente passar confiança para os investidores, não temos que ter medo de nada, porque a economia brasileira vai responder aos estímulos corretos. E as finanças públicas vão melhorar gradativamente com essas medidas que nós estamos anunciando aqui. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Candidato, o senhor ficou com crédito ali de 26 segundos, o senhor reparou? Vamos computar A juros esse crédito. baixos, isso tende a aumentar um pouco. Não muito, mas um pouco. Tá certo. Passamos, então, ao terceiro bloco para discutir urbanismo e serviços essenciais, englobando a cidade da escala humana, saúde, educação e segurança, que são temas essenciais também, porque são serviços essenciais. Vamos ter apenas 8 minutos para tratar desse assunto, mas eu espero que seja produtivo esse tempo. Quem vai encaminhar essa questão é o presidente da ABAD, senhor Destro, doutor Destro, por favor. Candidato Fernando, a nossa pergunta do terceiro bloco é a seguinte. As cidades brasileiras enfrentam problemas na entrega de serviços à população, que são cada vez mais agravados pela periferização, isto é, pelo contínuo espalhamento da ocupação urbana. O adensamento permite uma economia de escala, compartilhando-se com o maior número de habitantes por área as infraestruturas de iluminação, água, esgoto, transportes, educação, saúde e acesso à internet. Quais ações poderiam ser adotadas visando uma cidade melhor para se viver e empreender? Eu fico felicíssimo com a pergunta, porque, enfim, passei 4 anos da minha vida à frente da Prefeitura de São Paulo, que é a maior cidade do hemisfério sul, né? Então, não estamos falando aqui de uma cidade qualquer. Fico mais feliz ainda, porque a cidade de São Paulo ela conquistou 2 prêmios muito importantes. Em primeiro lugar, ela conquistou, é uma das poucas cidades que conta com um grau de investimento da agência FIT. Ou seja, eu deixei a Prefeitura de São Paulo com um selo, com um chamado Investment Grade, o grau de investimento que é atribuído por agências de risco aqueles entes federados que têm as finanças absolutamente sólidas. Então, São Paulo, hoje, é das poucas cidades do país que não tem problema de pagar sua folha de pagamento em dia, pagar o 13º até antecipadamente e promover expansão de serviços. Das poucas cidades do país. Então, graças a uma atuação que foi feita de corte de despesa, né, arrochamos ali vários contratos, chamamos todos os fornecedores da Prefeitura para renegociar contratos, cortamos de um custeio de 14 bilhões, 800 milhões de reais. Para vocês terem uma ideia do esforço que foi feito. Contrato já assinado. Chamar o fornecedor e repactuar com ele. Muito bem. Grau de investimento para São Paulo. Segundo ponto, que responde à pergunta que foi feita. O Plano Diretor de São Paulo ganhou um prêmio da ONU, Habitat, que é o braço da ONU que cuida de urbanismo, né? Como tem a FAO, a Unesco, o ONU Habitat é o braço da ONU que pensa a sustentabilidade urbana. E nós ganhamos esse prêmio em função do plano diretor. E o que o plano diretor propõe? Exatamente o que foi preconizado implicitamente aqui na pergunta. São Paulo já está muito espalhada. Então, como adensá-la? Como é que você adensa o que já está espalhado? Essa é a pergunta que nós nos fizemos no começo do governo. E o que nós fizemos no plano diretor? Nós pegamos os eixos de mobilidade urbana,
onde tem metrô, trem, onde tem corredor de ônibus, onde tem infraestrutura urbana, e aumentamos o potencial de aproveitamento de todas essas áreas da cidade. E diminuímos o potencial de aproveitamento do restante da cidade. Por quê? Bom, se a cidade já está espalhada, eu não tenho como encolher a cidade. O que eu tenho que fazer é induzir a verticalização onde eu não precise de nova infraestrutura. Então, nós criamos um vaso comunicante. Nós aumentamos o potencial construtivo dos terrenos onde há infraestrutura, diminuímos o potencial construtivo dos terrenos onde não há infraestrutura, para induzir o empresário a verticalizar onde o Estado já investiu. E, nesses eixos de mobilidade, nós reservamos áreas para a baixa renda, para que não houvesse uma elitização da cidade e a expulsão dos pobres para lugares ainda mais distantes, obrigando a produzir nova infraestrutura. Então, nós mesclamos a área de alto potencial construtivo com reserva de terra para a produção do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, 2 e 3. Se vocês forem a São Paulo hoje, vocês vão verificar uma coisa muito interessante. É absolutamente possível você comprar um apartamento em São Paulo por algo em torno de R$200 mil em locais nobres da cidade, com excelente infraestrutura. Isso, há pouco tempo atrás, era impossível. Mas, graças ao plano diretor, foi possível viabilizar isso. O que o nosso plano Lula de governo prevê? Prevê que essa metodologia seja o padrão do Minha Casa Minha Vida. Porque uma das críticas construtivas que se fez sobre o Minha Casa Minha Vida é que ele construiu bairros muito distantes da infraestrutura já instalada. O que o plano Lula de governo prevê? Justamente que nós demarquemos áreas nas cidades onde tem infraestrutura, mas tem terra ociosa, com a finalidade de resgatar o Minha Casa Minha Vida, mas acoplando a produção de moradia às áreas da cidade já bem servidas de serviços públicos. Então, é a compatibilização de duas vertentes. A casa própria, que é um desejo dos brasileiros, temos ainda um enorme déficit habitacional, mas no lugar correto. Morar bem, morar perto, morar de maneira sustentável, porque isso tudo implica menos queima de combustível fóssil, isso tudo implica menos investimento em infraestrutura, porque ela já está instalada, economia e eficiência do serviço público. Ou seja, isso implica uma série de benefícios para a população, né? E, sobretudo, para o poder local. Porque o poder local acaba sendo sobrecarregado com demandas que ele não pode atender. E você vai tendo que aumentar impostos para fazer mais metrô, para fazer mais linha de trem, para fazer mais BRT. Ora, se já temos isso tudo instalado, vamos verticalizar no eixo, nesses eixos, onde já tem escola, já tem posto de saúde, já tem hospital. Então, a compatibilização da produção da cidade, nós temos que voltar a pensar como já se disse no Brasil. O Ulisses Guimarães, se não me engano, dizia uma frase assim: nós não moramos no país, nós moramos na cidade. Eu agregaria um pensamento novo. Nós não moramos em casa, nós moramos na cidade. Não adianta uma casa própria a 30 quilômetros do centro econômico de uma mancha urbana. Você vai fazer o quê com esse morador? Você vai ter tanto custo para levar a infraestrutura para ele, de serviços, e para trazê-lo para um posto de trabalho, que não vai ter valido a pena. Você tem um custo mais baixo que é imaginário. Fala, não, vou construir essa casa com R$100 mil, mas, na verdade, vai te custar 250, 300 no longo prazo, para você levar toda a infraestrutura para lá. Então, o que nós queremos, resumidamente? Nós vamos levar os princípios do plano diretor de São Paulo para as grandes metrópoles, acoplando Minha Casa Minha Vida, fazendo Minha Casa Minha Vida uma alavanca de adensamento onde já existe a infraestrutura pública. Bem, candidato Haddad, embora o tempo
para este bloco esteja se encerrando, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta como jornalista, que eu acho que vai contribuir também para esclarecer algumas questões relativas à proposta, à sua proposta, à proposta do PT. O senhor falou, como outros candidatos falaram, da importância de se fazer reformas. Qualquer que seja o governo tem falado sobre a importância dessas reformas. Algumas são parecidas com as que o senhor está propondo aqui, reforma tributária, os outros candidatos também propuseram isso. O senhor propôs uma reforma corajosa do sistema bancário. Agora, o senhor não falou de uma reforma que os outros candidatos falam também com insistência, que é a reforma da Previdência, e que todos colocam como indispensável para equilibrar as contas públicas e criar as condições para a retomada do crescimento econômico. Ao mesmo tempo, o senhor prometeu crescimento econômico. Ao mesmo tempo, o senhor prometeu isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos. Então, acho que seria extremamente jornalístico e esclarecedor o senhor explicar como é que o senhor pretende fazer tudo isso sem a reforma da Previdência. Bom, primeiro que a nossa reforma tributária, ela prevê uma transição. E nós pretendemos, com a reforma tributária, aumentar a tributação sobre os muito ricos para isentar aqueles que ganham até 5 salários mínimos. Por que nós estamos pensando isso? Quem tem propensão a consumir no Brasil é quem ganha pouco. Quem ganha pouco, quando tem uma renda disponível um pouquinho maior, paga suas dívidas, volta ao mercado de consumo. Você não vai aumentando a renda dos mais ricos, você não vai promover consumo no Brasil. Então, nós queremos voltar a tributar dividendos, coisa que acabou em 95 de forma errada, e todos os candidatos também estão falando em retomar a tributação de dividendos, mas justamente para isentar aqueles que vivem do trabalho, até 5 salários mínimos. Então, desse ponto de vista, nós temos até um pequeno ganho fiscal, se nós fizermos as contas. A reforma da Previdência, me perdoem, mas acho que o governo Temer fez uma grande confusão, porque ele misturou Sistema Único de Assistência Social, SUAS, com o BPC e com a aposentadoria rural, misturou o regime geral de previdência com os regimes próprios de previdência. Tudo no mesmo pacote. Quero ser bem claro, não é possível fazer uma reforma com essa abrangência no Brasil. Nós vamos começar pelo começo. Vários governadores entraram em contato com a equipe do programa de governo e pediram providências federais em torno da questão dos regimes próprios de previdência. Então, o que está no nosso programa, textualmente, é que nós não vamos promover a reforma que o Temer propunha, até porque ela penaliza muito pessoas com deficiência, penaliza muito trabalhadores rurais, e nós temos diferenças gritantes no país. Né? Você não pode ter, talvez, uma reforma homogênea no país, como o governo Temer propõe. Então, o pedido de prefeitos e governadores é que nós abramos uma mesa de discussão, como já fizemos em 2003 e 2012, é bom que se diga. O governo Lula fez uma reforma da Previdência pactuada com os trabalhadores em 2003. A presidenta Dilma fez uma reforma da Previdência pactuada com os trabalhadores em 2012. Portanto, não se trata de negar ou afirmar, mas qual é o escopo, qual é o sentido do que se propõe. Então, nós vamos abrir essa discussão sobre regimes próprios na forma textual que consta do plano de governo. Ou seja, o PT também tem uma proposta de reforma da Previdência, mas será diferente da proposta do Eu diria governo que Temer. todas as propostas de reforma que nós estamos fazendo são muito diferentes das dos outros candidatos. Por exemplo, eu não vejo diferença entre a agenda econômica do Alckmin e a agenda econômica do Temer. Não vejo diferença. Então, a gente precisa já mapear o que se quer para deixar claro para a população o que se vai fazer. E eu estou achando muito corajoso até da parte dele dizer que vai dar continuidade ao governo Temer do ponto de vista econômico, assim como o Meirelles está fazendo. Vamos continuar as reformas tal como o governo Temer as propôs. As nossas são muito diferentes. A nossa é uma reforma do sistema bancário, uma reforma do sistema tributário que seja progressivo e não regressivo como o nosso atual, uma reforma que enfrenta o desafio dos regimes próprios, mas sem penalizar o SUAS, sem penalizar o trabalhador rural, sem penalizar o beneficiário do BPC,
Ou seja, é bastante diferente. Porque falar em reforma é fácil. Eu quero saber de que lado. Né? Quem vai pagar a conta da reforma que é o problema. Né? Para sua informação, o candidato Ciro Gomes propôs aqui que se faça um plebiscito, que se ouça a sociedade também sobre a reforma da Previdência antes de se chegar a um projeto. O senhor acha dessa ideia de um plebiscito? Eu prefiro a fórmula de referendo, porque o plebiscito você faz a consulta antes. E para temas muito complexos, o plebiscito não é de fácil apreensão por parte da população. Você está falando de uma coisa extremamente complexa. O plebiscito é bom para sim ou não, né? São perguntas muito simples que você faz, que as pessoas se posicionam. No caso da Previdência, é possível pensar num referendo. Você faz um conjunto de iniciativas e aí consulta a população que referenda, que atesta que é aquilo mesmo, que aquilo está no caminho correto. Então, acho que o instrumento proposto não é o mais adequado. Os referendos seria mais adequado nesse caso. Obrigado, candidato. Estouramos um pouco o tempo, mas eu entendi que eram esclarecimentos importantes para o conjunto desse debate. A gente tem que ver o todo e tivemos propostas interessantes também na parte da manhã, e é importante que as propostas sejam execuíveis. Passamos, então, ao quarto e último bloco, candidato, que vai tratar de garantia dos direitos, com subtemas justiça, livre iniciativa, concorrência e meio ambiente. E eu convido para encaminhar essa pergunta o presidente da Abras, João Sanzovo. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, Haddad. A defesa das fronteiras brasileiras é uma das questões críticas do país, principalmente sob o ponto de vista da soberania nacional, da segurança pública e da concorrência justa. Consequências da baixa capacidade de proteger as fronteiras e os elevados níveis de informalidade ainda existentes, o mercado ilegal toma grandes proporções, trazendo sérios prejuízos ao comércio e à sociedade. Como o seu governo enfrentará esta questão? E como pretende valorizar o emprego e a renda frente às empresas como a Amazon, uma gigante do e-commerce, que atuam em diversos países e está chegando no Brasil, vendendo de tudo diretamente da indústria, bancando anos de prejuízo e liquidando as atividades do comércio? A pergunta é muito relevante e eu tive a oportunidade de conversar com o comandante das Forças Armadas sobre o assunto, indicado pelo presidente Lula para receber propostas de todo o funcionalismo público, inclusive da área militar. E, para minha surpresa, e isso eu acho muito significativo o que eu vou dizer, para minha surpresa, o governo atual postergou para 2035, segundo o comandante me informou, a conclusão do CISFRON. Não sei se estão todos familiarizados com esse projeto, mas é um projeto da maior importância, é um projeto de tecnologia, basicamente de tecnologia, alta tecnologia, para garantir a vigilância das nossas fronteiras. Veja você, por que eu digo que fico atônito com a informação? Porque esse programa se paga. Esse programa não tem custo. Essa é uma das coisas que me custam a entrar na cabeça, uma economia que é imprópria. O CISFRON, ele se paga, porque você tem ganhos tributários imediatos com a implantação do CISFRON, sobretudo no que diz respeito ao combate ao tráfico do que é ilegal, armas e drogas, que não gera receita, mas você combate o contrabando, que gera imediatamente receita. Então, veja que as decisões vão sendo tomadas de forma pouco inteligente. Quando você fala em corte de gastos, você não pode fazer o que o governo vem fazendo, são cortes unilaterais, e o governo passa a régua em todos os programas sem nenhuma análise do quanto vai custar não fazer o programa. Porque quando você corta um programa, você tem que pensar quanto que você vai economizar, por um lado, mas tem que pensar quanto vai te custar, por outro, não fazer, o custo de oportunidade desse programa. E o CISFRON, eu estou convencidíssimo,
e que é um programa que nós vamos ter que adiantar o calendário. Nós vamos ter que adiantar o calendário do CISFRON. Uma segunda coisa que nós faremos, está lá no nosso programa, amanhã, oficialmente, no TSE. Nós vamos chamar a responsabilidade federal o combate ao crime organizado, em ciclo completo. Ou seja, o crime organizado não vai ser tratado da maneira que é hoje. Passou da fronteira, distribuiu a mercadoria, deixou de ser assunto federal. Não. Continuará na esfera federal o crime contra as organizações criminosas. A Polícia Federal vai fazer o ciclo completo, de A a Z, no combate a organizações criminosas. É impossível hoje para um governador combater o PCC sozinho. Não fará. Não conseguirá. O PCC é uma célula criada no estado de São Paulo que se tornou tão forte, uma facção, que se tornou tão forte que ganhou escala nacional. Inclusive, o aumento de homicídios verificado no último período tem muito a ver com a exportação do PCC de São Paulo para o Brasil e com a guerra de facções em torno de pontos de distribuição de droga. Então, o PCC tomando postos de comando em outros estados. O sistema carcerário está em crise, entre outras coisas, porque as facções se digladiam dentro dos presídios, em busca de posições para a sua distribuição. O que faremos? Então, CISFRON, vamos aparelhar o Exército, vamos antecipar a entrega do CISFRON. Ciclo completo da Polícia Federal. Organização criminosa deixa de ser um assunto local, qualquer que seja o crime. Organização criminosa é da alçada federal. Nós vamos ter um contingente da Polícia Federal para tratar desse assunto, repito, ciclo completo. Vai de A a Z. Nós não vamos ter interrupção no trabalho da Polícia Federal para combater a organização criminosa. Isso vai, inclusive, liberar as forças de segurança local, as forças locais de segurança, para o que mais interessa a nós, do ponto de vista de segurança pública, que é cuidar da vida das pessoas, cuidar da integridade física das pessoas. Hoje, nós somos um retumbante fracasso nos estados em relação, por exemplo, ao crime de homicídio. Nós somos recordistas em homicídio no mundo, praticamente, né? 62 mil óbitos nos últimos 12 meses que se encerraram até a divulgação do dado. E sabe quantos homicídios são esclarecidos e punidos, portanto? 8%. Quando a média dos países desenvolvidos é superior a 50%. Isso vale para estupro, isso vale para violência doméstica, isso vale para roubo, que envolve violência contra a pessoa. Ou seja, nós não estamos protegendo o cidadão. Com essa iniciativa de chamar a responsabilidade por plano federal daquilo que é mais complexo, libera a força de segurança para atuar em relação à vida, à proteção da vida. Então, é esse o mecanismo que nós estamos criando para... Em relação ao e-commerce, né, nós não temos nenhuma previsão, né, nós não temos nenhuma ação delineada para coibir o e-commerce no nosso plano, até porque nós queremos promover o comércio. Mas esse tipo de concorrência, né, e esse novo mundo digital, nós precisamos sentar com vocês e entender melhor, né, porque eu acho que a parte tributária, por exemplo, tem que ser verificada se essas empresas, Facebook, Google, Amazon, se elas não estão, de certa maneira, escapando do regime tributário nacional, né, em relação à concorrência desleal. Então, nós vamos ter, assim como a falta de concorrência em alguns setores, eu citei os bancos, a falta de concorrência é o principal problema, em outros setores, a concorrência é predatória. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque o meu pai teve comércio, chegou em 1947 no Brasil. 1947. E meu pai teve um AVC em 1997. Né? Portanto, ele passou esse tempo todo, estamos falando aí de 50 anos, trabalhando atrás de um balcão. Ele teve o problema de saúde dele exatamente no momento em que foi feita uma abertura econômica no Brasil
sem eira nem beira. Ele era atacadista, ele podia importar tecidos. Ele comprava da indústria nacional, ele poderia comprar da indústria estrangeira, sem nenhum problema. Só que o que acabou com o comércio atacadista da 25 de março? Não existe mais o comércio atacadista de tecidos. O que acabou? O que dizimou o comércio atacadista no Brasil? Sabe o que foi? O contrabando. Não foi a importação. Não foi a abertura econômica que acabou com o comércio atacadista. Foi exatamente o contrabando. Então, se nós não tivermos cautela com esse debate, nós podemos acabar com o comércio e a indústria local. É muito importante a gente ter clareza de que esse mundo novo, tecnológico, exige providências de proteção contra a concorrência desleal e predatória do empresariado nacional. Bem, candidato, antes de passar às considerações finais, o senhor vai dispor de mais 8 minutos para essa mensagem final. Eu gostaria só de fazer mais uma pergunta, e, neste caso, serei porta-voz de um grupo de empresários com quem conversei, presidente, durante o horário de almoço, e que esse grupo pediu que fizesse uma pergunta sobre turismo, porque acho que nenhum candidato falou até agora sobre turismo, assim, de uma forma específica, cobrando do candidato uma política nacional de promoção do turismo como fator de desenvolvimento, como fator de geração de emprego e renda. Então, gostaríamos de conhecer a proposta do PT para essa área de turismo. Bom, nós... acho que o período do governo Lula foi o período mais próspero em termos de turismo que nós observamos. Mas por que aquilo funcionava? Porque, na verdade, o Ministério do Turismo não era um ministério para acomodar um aliado. Né? O Ministério do Turismo era ocupado por um empresário, dos maiores do Brasil, o Valfrido Marisguia, que talvez tenha sido o melhor ministro do turismo da nossa história, é recente o Ministério do Turismo, mas certamente muita gente já passou por lá, mas não com um trabalho tão bem organizado e coordenado como ele fez. E o que ele apresentou? Ele apresentou um plano de turismo para o Brasil, com metas bem estabelecidas, com uma política de apresentar o país para o resto do mundo. As pessoas não conhecem o Brasil, não sabem do potencial turístico dentro do Brasil. Não é? Nós temos alguns destinos conhecidos, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, Amazônia são alguns deles, São Paulo, em função do comércio de turismo, mas mesmo este turismo de negócios, esse turismo de negócios é bastante amplo. Porque o negócio, às vezes, é se tratar num hospital de excelência. Quantos países da América Latina têm um hospital como Einstein Sírio-Libanês? Pouquíssimos. Tem gente que vem se tratar em São Paulo em função de um negócio, que é o serviço de saúde da cidade. Nós não tínhamos carnaval na cidade de São Paulo. Nós exportávamos turistas da cidade de São Paulo. Bastou organizarmos isso para termos aí o segundo ou terceiro maior carnaval do Brasil. O que eu quero dizer com isso? Que se você não tiver um plano e perseguir esse plano e metas concretas, da maneira como foi delineado, e você pode perceber que, à época, foram poucos os anos em que nós não cumprimos as metas pré-estabelecidas no plano de turismo do Brasil. Então, nós temos que recuperar, basicamente, a capacidade de planejamento. O que se perdeu no Ministério do Turismo foi exatamente isso. Nós não temos um plano, temos baixa capacidade de planejamento. Eu não tenho dúvida que, se nós recuperarmos esse tempo e colocarmos em andamento todas aquelas iniciativas de apresentar o Brasil em feiras internacionais, né, de criarmos uma infraestrutura de turismo. Turismo não é só natureza. Turismo não é só praia e mata. Turismo tem muita coisa envolvida. Né? Nós, por exemplo, perdemos muitas feiras por falta de centros de convenção adequados. Perdemos para nossos vizinhos latino-americanos. Há eventos que estão ocorrendo no Chile porque não temos cidades preparadas para receber grandes eventos. Então, há uma série de providências a tomar que não é só cartão postal, os cartões postais conhecidos do Brasil, mas é também a criação de uma infraestrutura. Nós temos uma comunidade científica que é a mais importante da América Latina.
E, às vezes, simpósios e congressos internacionais acontecem fora do Brasil, por falta de infraestrutura. Então, nós exportamos turismo, mandamos nossos cientistas para fora, por falta de uma infraestrutura para a realização de congressos e simpósios internamente. Então, o turismo não é essa coisa do senso comum, é também a coisa do senso comum. Você tem que vender um país seguro. Não, né? Hoje fica difícil você planejar um aumento do turismo no Rio de Janeiro com uma intervenção militar. São coisas que, né, vão afugentando o turista. Agora, se tiver planejamento e se tiver uma consciência de que, além das nossas riquezas naturais, nós temos que ter uma infraestrutura turística no Brasil, aí eu acho que os passos que o Mares Guia iniciou podem ser acelerados. Bem, candidato, o senhor dispõe de 8 minutos para as considerações finais. Olha, nós gostaríamos de deixar uma mensagem de muito compromisso com o desenvolvimento nacional. Nós entendemos que nós estamos num momento decisivo da história do país, em que a soberania nacional está comprometida, e a soberania popular está comprometida. Isso é muito importante, porque o lado nacional e o lado popular da soberania é uma composição, é um todo. Não existe uma coisa sem outra. E as medidas que estão sendo tomadas vão de encontro a esse anseio nacional de progresso, de inserção nacional. Então, o recado que nós deixamos, e eu faço isso em nome do presidente Lula, que eu reforço, gostaria de estar junto aos senhores, pelo trabalho que desenvolvemos juntos durante os seus governos e sob a sua liderança. O recado que nós deixamos aqui é o seguinte: vamos fazer a discussão, né, desses temas mais candentes, mas não vamos deixar de observar o todo. O todo do Brasil passa por um Ministério das Relações Exteriores nos moldes anteriores. Nós não vamos ter inserção soberana do Brasil no Concerto das Nações com esse Itamaraty, que ninguém sabe a que veio. Nós tínhamos uma política externa que abria mercados na África, no Oriente Médio, na América do Sul, na América Latina. Nós tínhamos um Itamaraty que garantia uma presença marcante do Brasil nos BRICS, no G20. Isso é muito importante para vocês. Não é uma coisa lateral você ter um chanceler que defende os interesses nacionais. Não é trivial indicar um brasileiro para diretor da OMC. Isso não é trivial, isso é uma conquista de décadas de diplomacia, usando um corpo técnico da mais alta qualidade, mas que, sem liderança, não sabe o que fazer. Nós temos aí um corpo técnico maravilhoso no Itamaraty. O que estão fazendo os nossos embaixadores? Sem um projeto nacional de inserção do Brasil. Isso vale para o comércio, isso vale para serviços, isso vale para a inserção das empresas brasileiras no exterior, isso vale para o turismo. É muito importante. Quando não se pode pensar em desenvolvimento soberano sem educação. Eu pergunto a vocês, será que o Sistema S, vocês conhecem bem porque pagam para ele funcionar, você acha que o Sistema S não podia fazer um esforço de emancipar as escolas de ensino médio estaduais, como nós estamos propondo no nosso plano de governo? Será que eles não podiam se aproximar dos institutos federais e as escolas do Senai, do Senac, do Senat, do Senar, fazerem parcerias com as escolas estaduais de ensino médio que estão numa situação mais difícil, emancipá-las do ponto de vista da qualidade, do ponto de vista da equidade, combatendo a evasão, garantindo professores qualificados, direção adequada pedagógica? Nós vamos sentar com o Sistema S para discutir isso. Os 16 bilhões que vocês fornecem para o Sistema S como contribuição, isso tem que se reverter em qualidade da educação. E nós temos muitos jovens deixando a escola hoje por falta de atratividade. Então, quando a gente fala em Itamaraty, Ministério da Educação, como é que nós vamos enfrentar esse desafio externo sem o MCT? Vocês não vão discutir aqui ciência e tecnologia?
Vocês não vão discutir os cortes que estão sendo feitos na produção de conhecimento no Brasil? Bolsistas sendo ameaçados, pesquisadores produtivos perdendo verba de financiamento das suas pesquisas. Nós tivemos aí uma medida provisória controvérsia, abrindo o Brasil para a entrada de agrotóxicos proibidos no exterior. Um pesquisador não consegue trazer para cá o mínimo necessário para desenvolver a sua pesquisa e impactar a produção. Nós achamos aqui que nós vamos competir com a Amazon sem conhecimento? Existe alguma possibilidade de vencer essa guerra comercial que o Trump, inclusive, acirrou sem conhecimento, sem investir na juventude, sem investir em startup, sem investir... Não há possibilidade, sem mudar nosso sistema de crédito. Ou seja, ou nós ampliamos o escopo das nossas conversas e passamos a pensar o Brasil como um todo, ou se nós ficarmos restritos àquilo que o mercado financeiro dita como regra, nós vamos nos reduzir, nós vamos nos apequenar. E o Brasil não precisa se apequenar pela dimensão que tem, pelo talento que tem, pela disposição que tem de crescer. Eu acho que a gente devia voltar a pensar grande. Há muito pouco tempo atrás, nós pensávamos, nos percebíamos como nação. E esse sentido está se perdendo nas nossas conversas. Eu percebo que a agenda vai diminuindo a cada rodada de debate. Eu acho que vocês que são lideranças empresariais deviam forçar o debate para ele crescer em escopo, em abrangência. É papel do comércio, é papel da indústria, é papel do serviço discutir ciência e tecnologia, discutir educação, discutir cultura. Fala-se turismo. Quanto que nós estamos promovendo a nossa cultura, dentro e fora do Brasil, para atrair o turismo para cá? Tem alguma chance de nós atrairmos turistas que tenham apreço pela cultura sem promovê-la, como nós estamos fazendo com os cortes recém-anunciados? Isso não é possibilidade. Quando você identifica um talento nacional, o Estado ajuda, no começo, a promover esse talento. Depois ela se torna grande e vai com as próprias pernas. Mas se o Brasil não souber se apresentar para o mundo, é muito difícil que todas essas coisas funcionem simultaneamente. Então, o recado do presidente Lula é o seguinte: nós pensamos grande e nos tornamos grande há muito pouco tempo atrás. Aquilo não foi um milagre, aquilo não foi um ponto fora da curva. Aquilo foi simplesmente a expressão de um potencial que nós sempre tivemos. Então, nós temos que superar essa crise política, ter uma agenda determinada, gente que trabalha incessantemente pelo Brasil e dialoga com os setores construtivos do Brasil. Gente que quer cooperar com projeto, com proposta. E, da nossa parte, a partir de 1º de janeiro, vai haver muito diálogo e, sobretudo, ação, para que nós possamos recuperar o tempo perdido e desenvolver o nosso país. Então, fica aqui uma mensagem de esperança desse que é, na minha opinião, o maior líder da história do país e que está com muito gosto e vontade de voltar a governar. Obrigado. Muito obrigado, candidato Fernando Haddad, por essa participação no diálogo. Participação do candidato a vice-presidente da República pelo PT, Fernando Haddad, no diálogo NEX com candidatos à presidência da República.